Oh, aleluia, Jesus. Quando a igreja levanta clamor, Deus começa a operar. Quando a igreja clama, o céu fica em silêncio para ouvir o clamor. Se você pediu com fé, Espírito Santo visita, toca, renova. Enquanto nós estamos aqui adorando, o Espírito Santo está aí, irmão, trabalhando. Ele está operando, Ele está alcançando o que está longe, o que está perto. Ele está tocando naquele que precisa, que necessita. Oh, maravilhoso Deus. Amém, irmãos? Boa noite a todos, a paz seja convosco. Glória a Deus. Pega a palavra do Senhor. Ontem estivemos lá no Sisos Hall. Foi uma bênção, foi tremendo ontem. Terminou tarde, mas compensa. Lá ouvimos uma palavra do nosso presidente estadual, ouvimos um louvor abençoado do Antônio Azevedo, um homem de Deus, um servo de Deus. E eu creio que muitas vidas foram captadas ontem, no corredor de milagres, muitas pessoas passando com fotos na mão, pessoas que não estavam ali, mas estavam sendo lembradas. E o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. E se nós clamarmos e colocarmos na mão do Senhor, o Senhor faz um milagre. Então, como se todo mês tivesse um evento desse, para a gente se fortalecer. Mas louvado seja Deus. Abra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 20. Glória a Deus. Amém? Vamos ler o que diz a palavra. Jesus falando: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Vamos ler novamente? Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pode fechar a Bíblia por um momento. Feche os teus olhos. Senhor, te glorificamos, te adoramos, exaltamos o teu nome, entregamos a ti a única coisa que o homem, o ser humano possa entregar, que é o louvor, a adoração. E agora, Senhor, queremos receber de ti aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Por isso, ó Deus, eu me coloco em tuas mãos e peço, fala conosco poderosamente, Pai, que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos nos apropriar verdadeiramente de tão grande milagre que nos foi proposto, que é a salvação das nossas almas. Assim, ó Deus, coloco tudo debaixo das tuas mãos agora e descanso no Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Então, aqui Jesus está falando de algo muito importante. Jesus não está falando aqui de curas. Jesus não está falando de provisão. Jesus não está falando de libertação. Mas Jesus toca num assunto, irmãos, que é o mais importante da Bíblia. Que assunto é esse? O reino de Deus. A entrada minha e tua no reino de Deus. Esse assunto
importante que esse? Você acha que dinheiro é mais importante do que entrar no reino de Deus? Você acha que uma cura é muito mais importante do que entrar no reino de Deus? Uma conquista é muito mais importante do que entrarmos no reino de Deus? Eu creio, irmão, que o mais importante de tudo é entrar no reino de Deus. É ter a certeza, a convicção de que eu e você, no momento pré-estabelecido por Deus, entraremos no reino dos céus. Imagina esse dia. Imagina você saindo desse mundo atribulado, esse mundo onde 15,55 estão se matando, e você pisando numa rua de ouro. Toda a tristeza ficou para trás, toda a amargura ficou para trás, todo o choro acabou. A Bíblia diz que o próprio Senhor pegará o lenço, enxugará as últimas lágrimas, dirá: filho, daqui por diante é só alegria, é só paz. Então eu creio que esse é o assunto mais importante da Bíblia, e que nós devemos focar a nossa atenção toda nesse assunto. Nós devemos nos preocupar muito mais com esse assunto do que os demais assuntos. Não estou dizendo que devemos esquecer os outros, não. Temos que nos preocupar com os outros também. Vida financeira, vida social, vida saúde, vida familiar. Mas o que deve estar em primeiro lugar no meu coração é isso aqui: entrada no reino de Deus. Porque um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Estamos edificando ali atrás, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas um dia, irmão, isso aí tudo vai ficar. Se vai acabar, enfim, vai sumir. Mas uma coisa vai permanecer, que é o reino de Deus. Então nós temos que estar preparados. E Jesus, ele estava aqui preocupado com o seu povo. Ele estava aqui nesse versículo preocupado como estava andando o seu povo, aquele povo escolhido, o povo que iria morar no céu, o povo que recebeu o convite, o povo que estava sendo preparado para ir morar no céu. Jesus estava preocupado como está a vida dessas pessoas. Porque acontece que muitas vezes a pessoa pensa que vai entrar e não entra. Pessoas que acham que está tudo certo, mas chega na hora e não entra. Também tem pessoas que acham que não está certo, chega na hora e entra. A Bíblia diz isso. Que naquele exato momento vai ser visto naquele momento como está a sua vida. Tudo que você fez antes não vai contar, vai contar na hora. Se você ganhou 100 almas, 1000 almas, mas no dia da vida de Jesus você está fora da posição, você fica. Mas por outro lado, se você fez tudo de errado, mas no dia de Jesus, que Jesus vai buscar a igreja, você está na posição, você sobe. Então Jesus estava preocupado, irmãos. E ele falou aqui nessa palavra. Ele diz assim: olha, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então nós vamos começar a meditar sobre isso. Eu quero começar a falar apenas sobre o que é exceder. Porque Jesus disse: de maneira alguma, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, que seria esse exceder? Exceder não é anular o que já tem e fazer novo. Exceder também não quer dizer começar do zero algo novo. Mas exceder quer dizer pegar algo que já tem e superar aquilo. É pegar algo que já tem e fazer melhor do que aquilo. Então Jesus disse: se vocês não
que ser melhor. Diga para o teu irmãozinho do lado aí, você tem que ser melhor. Jesus que está dizendo. Nós temos que ser melhores. Temos que ser melhores em tudo. Temos que exceder os demais. Temos que fazer a diferença. A igreja foi chamada, irmãos, para exceder esse mundo. A igreja foi chamada para ser melhor do que esse mundo. Nós fomos eleitos para sermos melhores do que esse mundo, para mostrarmos a diferença que é ter Jesus no coração. Isso é exceder, é superar, é fazer mais do que os outros. Não é esquecer, mas é pegar aquilo e fazer melhor. Ele diz: fazer melhor o quê? Exceder a justiça dos escribas. Quem eram os escribas? Jesus está dando para nós aqui, irmãos. Ele está dando aqui um caminho para nós trilharmos, para alcançarmos o reino dos céus. Porque Jesus quer que eu e você subamos. Te alegra com isso. Ele quer, ele faz questão que eu e você cheguemos lá em cima. Como uma professora quer que um aluno passe de ano e ela se esforça em ensinar a ele aprender e passar de ano, assim é o Senhor, irmãos. Ele se esforça para que eu e você aprendamos a caminhar nessa terra para poder subir para a glória. Então ele diz: vocês têm que exceder a justiça dos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os estudiosos, eram os inteligentes, eram as autoridades que conheciam o Velho Testamento. Eles sabiam decor e salteado a palavra de Deus da época, que era de Gênesis, até Malaquias. Não havia ainda o Novo Testamento. Então eles eram os conhecedores da palavra de Deus. Era sobre eles que tinha a responsabilidade de escrever os papiros, os livros da época. Eram os escribas que eram os principais, que sabiam escrever e conheciam a palavra. Então Jesus está dizendo que eu e você temos que exceder a essas pessoas. Ele está dizendo: filho, você tem que conhecer a minha palavra. Quer subir para o reino dos céus? Você tem que conhecer a minha palavra. Os escribas conheciam. Eles poderiam falar de Gênesis até Malaquias. Eles podiam falar capítulo por capítulo, questão por questão, lei por lei, projeto por projeto, ordem por ordem, porque eles sabiam as leis do Senhor. Eles eram homens que estudavam a palavra. E de tanto escrever, imagina você escrevendo, irmãos. Não tinha outra maneira, não tinha xerox naquela época. Como é que é? Mimeógrafo, que bota no álcool, não tinha. A única maneira que tinha era escrevendo. E eles tinham que escrever, irmãos, vários e vários pergaminhos com as leis, com a palavra. E isso trazia para eles conhecimento. Eles conheciam a palavra, ponto por ponto, questão por questão. Eles eram sábios na palavra. Pastor, como eu posso exceder uma pessoa dessa? É muito fácil, irmãos. Jesus diz que eles conheciam a palavra, mas a palavra não trazia fruto no coração deles. Eles eram cheios de conhecimento e vazios do Espírito. Eles não deixavam o conhecimento adquirido transformar as suas vidas. Mesmo conhecendo a palavra, eles não deixavam o Espírito transformar os seus corações. Eram cheios e ao mesmo tempo vazios.
Então Jesus olha para eles, olha para os seus, olha para eles, olha para os seus e diz: vocês têm que ser melhor que eles. Não basta apenas conhecer a minha palavra, porque eles conhecem, mas vocês têm que ser melhor do que eles. A minha palavra dentro de vocês tem que gerar mudança, tem que gerar transformação. A minha palavra dentro de vocês tem que fazer algo novo dentro do coração de vocês. Isso é exceder aos escribas. É conhecer a palavra e deixar a palavra transformar a minha vida. Quantas pessoas conhecem a palavra, mas não deixam a palavra entrar e transformar o coração, transformar o pensamento, transformar a atitude, a boca, a palavra não muda, não há transformação. Irmão, é igual o escriba, conhece a palavra, mas a palavra não mudou a sua vida. E se eu não exceder os escribas, eu não entrarei no reino dos céus. Você conhece o Jô Soares? Você conhece o Jô Soares? Ele mesmo declarou que já leu a Bíblia 5 vezes. Nós somos nós, quem já leu a Bíblia toda? Os irmãos já leram? Ele leu 5 vezes. Pergunta se algo mudou na vida dele. Mudou nada. Ele é cético. Ele não crê. Ele duvida. É um escriba. Leu, conhece. Se eu falar com ele, ele vai saber mais do que eu da palavra. Mas a palavra não gerou transformação na sua vida. Continua ainda trilhando um caminho errado. Continua trilhando um caminho que Deus não aprova. Continua fazendo coisas que Deus abomina. Então, irmão, ele não está excedendo ao escriba. E é isso que Cristo está falando para os seus. Vocês têm que ser melhor, vocês têm que superar, vocês têm que ler a palavra, e essa palavra tem que gerar fruto na sua vida. Irmão, e é tão bom quando nós lemos a palavra e aquela palavra toca no nosso coração e a gente diz: poxa, eu tenho que mudar nessa área. Poxa, a palavra está falando que eu tenho que agir de outra maneira. Então isso vai gerar um fruto. E quando isso acontece na nossa vida, nós estamos excedendo, nós estamos superando, estamos sendo melhor do que os escribas. E é um sinal que eu vou entrar no reino dos céus. Irmão, a palavra tem mudado a sua vida. A palavra lida e a palavra escutada, como você está escutando agora, ela tem transformado você. Ela tem gerado pelo menos uma dúvida, alguma questão. Você tem realmente parado para pensar: poxa, a palavra pregada ontem foi essa, mas a minha vida está assim. Você está mudando, tem que mudar. O que eu posso fazer? Irmão, a palavra tem gerado algo na sua vida. Tem que gerar. Se não gerar nada, você não escreve. Você está tendo conhecimento e esse conhecimento não está servindo para crescimento. É um conhecimento inútil, é um conhecimento que está parado. Eu tenho que conhecer e esse conhecimento tem que gerar mudança e transformação no meu jeito de ser. Quantas coisas eu li na palavra que eu tive que mudar? Quantas coisas, quantas atitudes, quantas palavras eu tive que mudar depois que eu comecei a ler a palavra, comecei a ouvir pregações, palavras torpes, palavrão. Quantos palavrões já saíram dessa boca? Quantas coisas cabeludas já saíram dessa boca? Mas a partir do momento que eu ouvi a palavra veio em direção a mim, houve um impacto da palavra, e eu comecei a meditar: peraí, está errado, eu não posso falar dessa maneira, porque assim eu estou desagradando a Deus. E essa palavra gerou mudança, gerou transformação, e a partir daquele momento eu superei os escribas e houve mudança na minha vida.
dos céus. Deixa a palavra mudar a tua vida. Deixa a palavra transformar o teu coração. Deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo mudar o teu jeito de agir, teu jeito de falar, as tuas atitudes. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu dia a dia. Temos que dar liberdade para o Espírito, irmão. Dê liberdade para o Espírito. Dar liberdade para o Espírito, muitas vezes quer dizer que quando eu dou liberdade para Ele, eu limito a minha liberdade. Quando eu dou liberdade para Ele, quer dizer que a minha liberdade diminui, porque Ele tem liberdade na minha vida. Eu não posso dar liberdade para Ele se eu tiver liberdade também. Como é que Ele vai trabalhar? Ele só vai trabalhar se a minha liberdade diminuir, para que Ele possa ter liberdade na minha vida. Você está entendendo? Então deixemos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Quando você vem para a palavra, para o culto, você tem que dizer: pastor, eu vim no culto hoje porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Aí você chega na igreja, dobra o seu joelho e começa a falar com Ele. Diga: Senhor, fala comigo hoje. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu tenho que mudar a minha história, eu tenho que mudar a minha vida. Fala comigo, porque o que o Senhor falar, eu vou fazer. Então você nessa hora está dando liberdade para o Espírito. Então o Espírito Santo vem, ele toca no pastor, toca no pregador fala o que o Espírito Santo quer, e você diz: é assim, então eu vou fazer. Então há mudança na sua vida. E você, irmão, supera, excede aos escribas. O problema deles é que eles não davam liberdade para o Espírito Santo. Eles tinham a sua visão, a sua meta, o seu alvo, o seu modo de pensar, e eles não deixavam que a palavra viesse transformar o seu coração. Liam e não aplicavam. Assim eram os escribas. E o Senhor nos diz nessa noite: se você quer entrar no reino dos céus, você tem que superar os escribas e os fariseus. Porque ali diz: temos que exceder os escribas e os fariseus. O que os fariseus faziam que nós temos que ser melhor? Eu quero ler com você. Abre a palavra de Deus em Mateus 23. Mateus 23. Vamos ler o versículo do 1 ao 3. Mateus 23, do 1 ao 3. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Verso 3: portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedeis de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Os escribas, eles gostavam muito de pregar a lei. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas aqui Jesus está dizendo: faça o que eles digam, mas não faça o que eles fazem, porque eles fazem aquilo que eles não falam. Eles falam uma coisa e faz outra. Eles mandam o povo fazer uma coisa, mas eles fazem outra. Eles dizem: não mexe. Mas quando não tinha ninguém vendo, eles mexiam. Não bebe. Quando não tinha ninguém vendo, eles bebiam. Então Jesus diz que
superando os fariseus, que falavam uma coisa e praticavam outra. Não adianta eu pregar aqui amor e lá na minha casa ser um pé de guerra todo dia. Não adianta. Não vou prosseguir dessa maneira. Eu vou estar me iludindo. Não adianta eu dizer não minta, não mente. E lá no meu trabalho, ontem mesmo eu estou mentindo. Não adianta, irmãos. Eu vou estar perdendo a minha salvação. Não estou falando vida financeira, estou falando de algo muito precioso. Se eu sou daqueles que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, eu estou jogando fora a minha salvação. Muito fácil é falar, mas eu só devo falar aquilo que eu faço. Tem pessoas que, infelizmente, com a vontade de Deus, falam muito mais do que fazem. Pregam muito mais do que vivem. E isso, irmãos, é errado. Se eu não vivo, como eu vou pregar isso? Se você não vive uma situação, como você vai falar disso para outra pessoa? Você está jogando fora a sua salvação. Então a primeira coisa que Jesus fala que os fariseus faziam e que nós devemos ser melhores. Devemos dar o exemplo. Não devemos ser esse povo que só fala e não faz. Nós devemos ser o povo que faz e mostra o que está fazendo. Assim deve ser o povo de Deus. Eu devo mostrar com atitude, com prova, com testemunho, com de vida. Eu tenho que mostrar aquilo que eu vivo. Se eu sou assim aqui, sou assim lá, sou assim onde eu for, eu não mudo. Se eu digo para não mentir, eu não vou mentir aqui, não vou mentir em casa, no trabalho, aonde for, eu vou falar sempre a verdade. Porque eu quero ir morar no céu. Eu quero entrar no reino dos céus. E para isso, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Cuidado, irmãos. Cuidado para não viver uma vida de aparência. Fala uma coisa, mas vive outra. Fala que é de uma maneira, mas é de outra. Cuidado, porque você está ameaçando a sua salvação. Você está ameaçando a tua entrada no reino dos céus, agindo dessa maneira. Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. E que o Senhor está falando. Os fariseus gostavam muito de acrescentar à lei outras leis para dificultar a caminhada com Cristo. Leis de santidade, leis de homens para dificultar. E Jesus diz: eles colocam fardos pesados aonde eles mesmos não querem carregar. E muitas vezes, irmãos, fazemos isso. Sem perceber, fazemos isso. Queremos que as pessoas sejam muito mais daquilo que nós conseguimos ser. A pessoa para andar comigo tem que ser assim, 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 assim. E eu não sou nem décimo daquilo que eu quero que a pessoa seja. Eu só vou perdoar se a pessoa ser assim, fizer assim, fizer assado. Mas eu não chego nem perto daquilo que eu estou falando. Estou colocando fardo pesado que eu mesmo não consigo levar. Então, irmão, cuidado. Os fariseus gostavam muito de colocar fardo, peso, colocar lei, colocar obstáculo, colocar dificuldade, e eles mesmos se esquivavam, saíam só para os outros.
Quer andar comigo? Tem que ser assim, 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 assim. E muitas vezes eu mesmo não faço nada daquilo que eu estou falando. Quero que os outros façam aquilo que eu não faço. Quero que os outros falem aquilo que eu não falo. Quero pedir que eles façam para mim coisas que eu não faria para ele. Então isso, irmãos, tudo isso nos rouba a entrada dos céus. Vamos continuar ali, versículo 5. Mateus 23, 5. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas celas, nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de rabi pelos homens. Os fariseus gostavam de chamar a atenção para si. Em outras palavras, eles queriam a glória para eles. E uma coisa, irmão, você tem que aprender: o Deus que nós servimos não divide a sua glória com ninguém. Os fariseus gostavam de andar pelas ruas e as pessoas chegarem até ele, beijarem suas mãos e dizer rabi, quer dizer mestre. Eles se sentiam melhores, maiores do que os outros. Eles gostavam de sentar nos primeiros bancos. Não que há alguma coisa errada de sentar nos primeiros, mas eles sentavam nos primeiros para se sentirem melhores do que os outros. Eles se saudavam, oravam no meio da praça, não para ter comunhão com Deus, mas para que os outros olhassem e vissem neles uma santidade tal que orasse em qualquer lugar. Eu estava olhando sobre esse filactério. Esse filactério são duas caixinhas de couro, aonde os judeus guardam 4 passagens do Torá, do 5º livro da Bíblia, que fala sobre a obediência à palavra de Deus. Está em Êxodo 3, de 1 a 10, Êxodo de 11 a 16, Deuteronômio 6 de alguma coisa, e depois Deuteronômio do 11 alguma coisa. São as 4 passagens que eles guardam, que fala sobre quando o povo saiu do Egito, que Moisés mandou eles obedecerem a Deus, e depois quando eles entram em Canaã, que Moisés reforça a obediência a Deus. Então eles andam com isso para dizer, eles andavam, diz a Bíblia aqui que nós lemos, que eles andavam com esses filactérios grandes, para mostrar que eles obedeciam a palavra de Deus mais do que os outros. Você se lembra quando Jesus fala sobre o fariseu que vai orar junto com um publicano lá no templo? E o fariseu chega e começa: graças te dou que não sou que nem esse miserável, porque eu dou meus dízimos, dou a minha oferta, eu oro, jejuo, e eu sou melhor do que eles. Então Jesus está dizendo, irmãos, quer subir no céu? Joga toda a glória para Deus. Nunca retenha aquilo que não é seu. Uma vez eu escutei do meu pai na fé, ele disse assim: olha, cuidado com os elogios. Cuidado. Muito mais válido é uma repreensão ou uma crítica positiva do que um elogio. Porque o elogio, ele pode fazer você esquecer de onde você veio e roubar a glória de Deus. Nunca esqueça disso. Guarde isso no meu coração. Sempre quando alguém elogia, parabéns. Irmãos, a glória é de Deus, não é minha. É dele, é ele que faz a obra. Os fariseus, não, irmãos. Eu mereço, eu sou melhor do que vocês. Eu mereço, eu sou digno.
céu vocês não são. Irmão, quer um pedacinho do céu? Quer morar no céu? Dê a glória para Deus. Nunca roube a glória de Deus, porque Ele não divide ela com ninguém. Amém? Versículo 14 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Naquele tempo, irmãos, as viúvas eram uma classe de pessoas que eram, como é que eu posso dizer assim, eram pessoas necessitadas, pobres, porque não era como hoje. Hoje se tem, com gratidão. Para encerrar, nós vamos encerrar, versículo 25. Mateus 23, 25 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Amém? Os fariseus se preocupavam muito pelo lado de fora. Limpa prato, limpa copo, mas o interior estava sujo. E o Senhor quer que nós superemos eles. O Senhor quer que o nosso lado de fora esteja limpo, mas principalmente o lado de dentro. Coração. Não pode ter ódio, raiva, rancor. Nós temos que estar limpo dentro e fora. Superar os fariseus. Certa vez Jesus chegou para eles e disse: olha, vocês são semelhantes a sepulcros caiados, sepulcros pintados, bonitos por fora, mas por dentro é podre, tem carne podre. O fariseu era assim, irmão. Ele botava vestes bonitas, mas por dentro havia ódio, mágoa, rancor, inveja. E Jesus olhava essas coisas, e ele olha para os seus e diz: se vocês não forem melhor do que eles, vocês não vão para o céu. Irmão, não adianta o pastor estar com uma roupinha bonitinha, não adianta o pastor botar um ternozinho, uma gravatinha, e você olhar daí e dizer: ô, pastor está cheio de santidade, mas por dentro o pastor está corrompido, está quebrado, está cheio de mentira, cheio de ódio. Você não está vendo, mas ele está vendo. E eu estarei perdendo a minha salvação. Nós temos que superar os fariseus. Não adianta ser bonito por fora, irmão. Jesus olha, é por dentro. Quando Jesus falou para Samuel: Samuel, você olha a aparência, mas eu olho ao coração do homem. O meu escolhido não é nenhum desses grandes. O meu escolhido é o pequeno Davi, porque ele tem um coração segundo o meu. Irmão, Jesus, ele olha o nosso coração. Não adianta ser bonito por fora, tem que ser bonito por dentro. Não adianta ter uma igreja aqui onde seja um desfile de moda, cada um com uma roupa mais bonita, mas por dentro cheio de ódio, mágoa, rancor, mentira. Não adianta. É uma igreja cheia de gente vazia, e não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja cheia de gente cheia, cheia do Espírito, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de unção. Não é isso que o Senhor quer. Se tiver que vir descalço para a igreja, venha, mas venha cheio por dentro. O Senhor quer é o que está do lado de dentro e não do lado de fora. Vou dar uma roupa bonita para ir na igreja. É isso que Deus quer, irmão. Ele
quer você aqui dentro. Ele quer que você ouça a palavra, Ele quer que você supere o escriba, Ele quer que você supere o fariseu, Ele quer você lá do lado dele, Ele quer que você seja melhor do que esse tipo de gente. E é isso que nós vamos fazer. Vamos superar isso que eu falei. Primeiro, a palavra vai gerar algo novo na sua vida. Uma visão nova, pensamento novo, atitude nova. A palavra tem que cada dia falar algo novo contigo. A palavra cada dia tem que mexer com você. Ela tem que tocar em alguma área da tua vida. Se não tocar, irmão, é porque alguma coisa está errada. É porque você não está sintonizado, ou você não está indiferente com a igreja. Todo dia a palavra tem que falar com a gente. Por quê? Porque ela nunca vem vazia, ela nunca vem sem direção. Sempre quando a palavra vem, ela vem com alvos determinados. E ela tem que falar conosco todo dia, toda pregação. Não importa quem pregue, mas desde que seja a palavra, pregou a palavra, ela tem que falar comigo. Em alguma área, em algum ponto, ela fala comigo. Porque Deus tem um compromisso com cada um que está aqui. Deus tem uma mensagem para cada um que está aqui. Porque Deus conhece cada um de nós. E Deus sabe o que cada um vem buscar na sua casa. E Ele não diz na sua palavra: vinde a mim, e de maneira alguma não estarei fora. Quer dizer que se você veio até aqui, a palavra vai falar contigo. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pois vos digo, e se a vossa justiça não exceder, superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, nós temos que ser melhor. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: você tem que melhorar. Eu tenho que melhorar. Nós, como igreja, temos que melhorar. Porque não está em jogo aqui uma cura, não está em jogo aqui uma vida financeira, mas o que está em jogo aqui é a nossa salvação. Temos que melhorar, porque queremos morar na glória com Deus. Temos que ser moldados pela palavra, porque queremos morar no reino de Deus. Temos que agir conforme falamos, porque queremos morar no reino de Deus. Temos que superar os fariseus, não para ser melhores, mas porque queremos entrar no reino dos céus. Feche os teus olhos. Em que área você precisa melhorar? O que a palavra de hoje falou com você? Em que área você precisa de uma transformação? Até agora, o Espírito Santo falou contigo. E ele disse: olha, você tem que mudar, filho. Você tem que prestar atenção na palavra e praticar essa palavra. Porque muitas vezes você tem ouvido a palavra e não tem praticado. Isso, quem sabe você ainda não tinha percebido, mas isso vai atrapalhar a tua subida para o reino dos céus. Então fale com Deus agora, diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra nessa noite. E o Senhor quer que nós superemos escribas e fariseus. Quem sabe você possa dizer: pastor, mas eu não conheço a palavra, eu não sei ler, eu não entendo. Irmãos, é nessa hora que o Espírito Santo entra. Ele é quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos capacita, é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento.
Peça para Ele agora, diga: Espírito Santo, abre o meu entendimento, porque eu quero aprender a Tua palavra, eu quero conhecer a Tua palavra. Irmãos, começa a partir de hoje a ler a palavra. Começa a partir de hoje a tirar um tempinho para ler uma palavra, para ler um capítulo, ler um versículo. O Senhor quer que você seja melhor do que o escriba. O Senhor nessa noite disse que a tua salvação depende de você conhecer a palavra e deixar ela transformar a tua vida. Mas como ela vai transformar se você não conhecer? Você tem que conhecer essa palavra para que ela transforme a tua vida. Porque quando você lê a palavra, muitas vezes você vai dizer: eu não faço isso, eu estou falhando nessa área. E é nessa hora que o Senhor vai estar te olhando e vai estar te dizendo: filho, você está superando os escribas. Fala com Deus, irmãos. Diga para Ele que você quer morar no céu. Senhor, eu quero morar no céu. Senhor, eu não quero perder a minha salvação. Por isso, Espírito Santo, venha Espírito Santo, e capacita esta igreja. Capacita para que essa igreja supere, ultrapasse, seja melhor do que o escriba, do que o fariseu. Que não venhamos ter religiosos dentro da igreja, mas que venhamos ter cristão praticante, homens e mulheres, jovens, que pratiquem a tua palavra, que vivam a tua palavra. Porque religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Escribas e fariseus eram religiosos, e Jesus olhou para eles e disse: eles não herdarão o reino dos céus. Irmãos, e o que nós queremos não está nessa terra. O que nós queremos está lá na glória com Deus. E vale a pena, irmão, vale a pena você pagar o preço. Vale a pena o esforço para ser melhor, superar, exceder o escriba e o fariseu. Não te preocupes tanto com o exterior. A partir de hoje, dê mais valor para o interior. Se você estiver com o interior limpo, o lado exterior será transformado. Mas a mudança do cristão começa de dentro para fora. Não adianta querer mudar de fora para dentro. A mudança só acontece quando é de dentro para fora. Supere, exceda, seja melhor. Tudo que você fez até hoje, com certeza você pode melhorar ainda mais. Tudo que eu estou fazendo no reino, com certeza eu posso fazer muito mais. Cada um de nós, irmãos, podemos melhorar, no mínimo, 90% a mais. Porque queremos um dia entrar no reino dos céus. E se você quer entrar no reino dos céus, fale isso para Deus agora: eu vou melhorar, no mínimo 90%, no mínimo, porque o Senhor merece, e porque a causa é
Irmãos, o custo vale a pena, porque o objetivo é grande. É você andar em ruas de ouro. É você estar cercado por muros de jaspe e cristal. É você contemplar a glória de Deus toda hora. É você abraçar Jesus Cristo. É você conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão estar todos lá, irmãos, esperando por nós. Então vale a pena pagar o preço. Quantos anos vive um homem aqui na terra? 100? 110? Não se compara com a eternidade que estamos esperando. Então vale a pena pagar o preço. Vale a pena ser fiel. Vale a pena deixar essa palavra moldar a nossa vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Pode se sentar.